Continuando, então nós vamos ver que aqui termina e encerra no Rio de Janeiro, porém, gente, vocês vão ver que no dia 5 de julho, praticamente acho que um dia depois da que aconteceu lá no Rio de Janeiro, ou na mesma data, tá? Só que 2 anos depois, ocorre uma nova revolta militar desses jovens tenentes lá em São Paulo. A gente fala jovens tenentes, gente, mas haviam outros que eram do oficialato do exército. Por exemplo, havia major, havia capitão, mas a maioria deles eram tenentes, tá? Haviam soldados, haviam cabos, sargento, tá? Que participavam. Então, no dia 5 de julho de 1924, já no governo de Arthur Bernardes, ocorre uma nova rebelião em São Paulo, tá? Os militares, gente, não queriam Arthur Bernardes no poder. Chegaram a pressionar, durante a campanha eleitoral, eles chegaram a pressionar o Arthur Bernardes para recusar a candidatura. Só que o Arthur Bernardes teimou e resolveu se candidatar e vencer as eleições, obviamente, né, com o apoio aí de São Paulo e Minas Gerais, qualquer um vencia. E aí o que acontece é que ele vai começar a governar, depois daquele episódio do 18 do Forte, no governo de Epitácio Pessoa, o governo de Epitácio Pessoa termina com um estado de sítio decretado, tá? O que é o estado de sítio? Vai ser a suspensão dos direitos civis ou do cidadão por um período, de forma provisória. E o Arthur Bernardes assume o governo já com o estado de sítio, tá? E ele vai, quando chega por volta, acho que de março, abril de 24, ele suspende o estado de sítio e acaba eclodindo uma nova revolta dos militares lá em São Paulo. Essa revolta já vinha em andamento, na verdade, tá? Porque eles não aceitavam o governo de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes não conseguia, né, ter um diálogo com os militares, eles não se acertavam e acabou eclodindo essa revolta lá em São Paulo por causa de pressão do próprio Arthur Bernardes. E aí o que acontece, tá? Eles pegam em armas, a luta em São Paulo fica feia, tá? Não foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, só 17 participando, muito pelo contrário, tá? O grupo em São Paulo foi bem maior. Essa revolta em São Paulo durou cerca de 2 a 3 meses. A revolta chega até a Minas Gerais, tá? Então vai ter o foco de revolta também em Minas Gerais. Só que eles acabam, o Arthur Bernardes envia as tropas fiéis ao governo para lá e acaba sufocando a revolta em São Paulo. Chegou a ter bombardeio, tá, gente? E em algumas cidades de São Paulo. E aí o que acontece, gente, é que o pessoal rebelde de São Paulo, os jovens tenentes, fogem, né? O pessoal que foi preso, né? Foram presos, inclusive foi feito um presídio no norte do Brasil, lá no Amapá, para poder prender esse pessoal aí. Foram enviados para lá, a maioria deles não sobreviveu. E outro pessoal que sobreviveu, né, que sobreviveu, que estava lutando, conseguiu fugir e eles fogem para o Paraná e vão em direção ali à fronteira com o Paraguai, né, que é ali hoje, né, nossa, esqueci o nome, gente, né? Ali próxima à usina de Itaipu. E eles então vão para lá. Nesse momento também estava acontecendo uma rebelião no Rio Grande do Sul. Também um movimento de tenentes, de jovens tenentes do exército. E o líder deles, né, era o Luiz Carlos Prestes. E eles estavam lutando lá no sul por motivos regionais do Rio Grande do Sul. E eles também acabam derrotados lá e fogem do Rio Grande do Sul e também vai para aquela região ali do Paraná, na fronteira com o Paraguai. E eles se encontram com os rebeldes de São Paulo. Aí um encontro dos gaúchos com os paulistas formou-se a Coluna Prestes, tá? É chamada assim porque o líder deles passou a ser o Luiz Carlos Prestes. Aí essa Coluna Prestes, mostrar o mapa para vocês, eles vão sair caminhando, tá?
aqui sai o grupo de rebelde do Rio Grande do Sul, e aqui o rosinha, o grupo de paulista que vão se encontrar aqui, tá? E ao se encontrar, eles vão sair numa marcha pelo país, tá? Essa marcha eles vão passar aqui pelo Mato Grosso, passa aqui na fronteira de São Paulo, entra em Goiás, tá? Entra aqui em Minas Gerais, passa pela Bahia, tá? Passa aqui por Goiás novamente, Maranhão, Piauí, Ceará, aí entra aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, volta aqui para Bahia. A intenção deles era o quê? Continuar, chegar no Rio de Janeiro e derrubar o governo, tá? Essa era a intenção deles. Só que aqui eles vão ter uma forte resistência, somado o exército, mais os grandes proprietários de terra, que são os latifundiários, juntamente aos cangaceiros, tá? Que foram contratados aí pelo exército para apoiá-los contra essa coluna Prestes. Aí eles sofrem aqui uma forte resistência e eles começam a recuar, começam a voltar, tá? E vão sair aqui na Bolívia e no Paraguai. O grupo se divide em duas partes, tá? Esse pessoal aí da coluna Prestes era os rebeldes, né, iniciais lá de São Paulo e do Rio Grande do Sul, mas com a marcha deles, que vai ser de 1825 até 1828, essa marcha que percorreu cerca de 25 mil quilômetros no Brasil, essa marcha deles aí chegou a ter adesão de outros homens. Só que esse pessoal, gente, eles não tiveram adesão da população como eles pretendiam. Eles achavam que fazendo essa marcha, eles iriam atrair a atenção da população, que iriam apoiá-los e eles conseguiriam chegar até o Rio de Janeiro e derrubar o governo. Só que na marcha que eles realizavam, faltava comida, faltava recursos, faltava medicamento. E aí os caras começaram a atacar vilarejos, começaram a atacar fazendas, e a fama deles começou a ficar bem ruim, ficou bem negativa. A própria população começou a temê-los e a odiá-los, tá? Aí eles não conseguiram esse apoio popular e acabaram sendo um movimento sufocado aí. O Luiz Carlos Prestes dá no pé, foge, tá? Junto com um grupo aí. Teve vários confrontos armados, eles chegaram a encontrar várias vezes tropas do Brasil e teve esses confrontos, muita gente morreu, só que o Luiz Carlos Prestes conseguiu se safar. Ele foge, vai para a Bolívia, e depois da Bolívia ele vai para a Europa, e ao chegar na Europa ele passa a começar a se interessar pelo comunismo. Aí lá na França ele vai se inteirar do que era o comunismo, o que pregava, o que dizia, e ele então passa a ser um comunista de carteirinha e vai para a União Soviética. Lá na União Soviética ele faz um curso intensivo, né, um intensivão, e volta para o Brasil na década de 30 e vai fundar um partido político que é o ANL. Depois a gente fala sobre isso, tá bom? Então deixa eu voltar aqui às imagens para mostrar para vocês. Aqui é o pessoal, os rebeldes paulistas, né? Nessa revolta de 1924. E aqui já é, vamos dizer assim, o alto escalão da coluna Prestes, tá? E agora a Aliança Liberal, tá? O que acontece? Esqueci de falar para vocês, gente, que em 1922 não foi só o acontecido lá do Forte do 18 de Copacabana que aconteceu assim de importante no Brasil. Também teve a fundação do Partido Comunista do Brasil, tá? Que foi o PCB, né? Foi fundado em 1922. Ele é fundado a partir de organizações de sindicatos e manifestações operárias, inclusive com apoio de anarquistas, tá? E aí, em 1922, também teve a famosa Semana de 1922, que foi um movimento cultural no Brasil, onde eles procuraram, né, enaltecer a cultura nacional brasileira.
enaltecer tudo que era do Brasil, tá? Em termos de produção artística, e quebrar os paradigmas com aquela cultura europeia, com aquela cultura mais clássica, né? Então eles começaram a trazer para o Brasil uma cultura mais moderna, uma cultura que vai ser influenciada pelo cubismo, que vai ser influenciada pelas artes modernas da época, tá bom? E eles vão representar isso através das artes plásticas, através de poemas, da literatura, né, e de teatros. E eles vão fazer uma semana, que na verdade não chegou a ser uma semana, né, que vai ser acho que em fevereiro de 1922, que não chegou a ser uma semana como eu falei, foram 3 dias, tá? Na época, gente, ninguém deu muita trela para isso não, mas depois, com o decorrer dos anos, os historiadores que vão fazer o resgate, né, da importância dessa semana aí, que vai, como posso dizer para vocês, vai assim, criar tipo uma cultura mais nacional, né, mais brasileira. Mas não podemos esquecer que teve sim uma forte influência do que vinha acontecendo na Europa nesse período, tá? Em termos de artes, tá bom? Se destacou aí o Cavalcante, tá? Se destacou vários artistas da época, que Tarsila do Amaral, né? O Cavalcante, eu estou esquecendo o nome dos demais, tá, gente? Eu lembrando, eu falo para vocês. Bom, aí em 1920, de 25 a 28, nós temos aquele fato da coluna Prestes aí, né, fazendo a sua marcha pelo Brasil e causando em todo o território brasileiro. Quando chega em 1929, gente, Estados Unidos, o Brasil, ele já vinha com uma super safra de café. Isso vinha acontecendo desde o começo do século. Quando chega em 29, os Estados Unidos vai quebrar com aquela crise da Bolsa de Valores de Nova York. E os Estados Unidos, ele era um dos maiores consumidores do café brasileiro, juntamente à Europa. Porém, os Estados Unidos quebrou, é óbvio, né? Ele vai cortar o que é supérfluo. Então, ele vai cortar as importações, porque ele não vai ter condições de manter isso, né, de bancar isso. Ele precisa desenvolver a sua economia. Então, ele se volta para a sua economia nacional e deixa de importar e deixa de enviar, né, ajuda financeira para a Europa e tudo mais. A Europa também acaba sendo abalada por essa crise, também deixa de consumir o nosso café. Significando o quê? Que nós também fomos atingidos em cheio por essa crise de 1929, ou seja, a nossa economia também começou a naufragar. E quem era o presidente da época era o presidente Washington Luiz, que foi, né, eleito representando o estado de São Paulo. Ele não era paulista, mas ele estava representando o estado de São Paulo. Pela política do café com leite, como ele era o representante de São Paulo, o próximo candidato deveria ser o representante de Minas Gerais. Então, já era 1930, ele teria novas eleições no Brasil, ele deveria nomear o candidato que seria o governador de Minas Gerais, o Luiz Carlos, tá? De Andrade. E esse cara, o Washington Luiz, ele começou a adotar uma política econômica que ele sabia que o de Andrade lá de Minas Gerais não iria dar continuidade. Então ele vai romper essa política do café com leite. Ele vai escolher uma outra pessoa que era também de São Paulo, esse era paulista, e ele sabia que iria seguir lá as medidas que ele estava adotando, que era o Júlio Prestes. Então ele lança a candidatura de Júlio Prestes, e isso vai enfurecer o governador de Minas Gerais. Quando o governador soube, ele ficou muito aborrecido da vida, porque ele estava contando ser o novo presidente do Brasil. Ele então vai lançar uma oposição ao Washington Luiz. Ele vai criar a Aliança Liberal.
vai ser um partido político, tá? Chamado Aliança Liberal, e na Aliança Liberal ele faz, o governador de Minas Gerais, ele faz um acordo com o Rio Grande do Sul e faz um acordo com a Paraíba. Então vai lançar a candidatura, não dele mesmo, mas vai lançar a candidatura do Getúlio Vargas, gente, que será o candidato à presidência da República, e o vice dele seria o João Pessoa da Paraíba. O Getúlio Vargas era gaúcho, tá? E aí eles começam a campanha eleitoral. E na campanha eleitoral, né, vieram as eleições, e quem sai como vencedor é o Júlio Prestes, tá? Júlio Prestes, então, vence as eleições, teve fraudes de ambos os lados, tá? E aí, né, quem fraudou melhor foi o vencedor, foi o Júlio Prestes, e o resultado foi que a Aliança Liberal não vai aceitar. Mas o Júlio Prestes, assim que ele vence as eleições, né, ele assume, não, tem aquele prazo, né, gente? Tem a transição. O Washington Luiz ainda era o presidente. Diz, né, que o Getúlio Vargas, ele se aproximou do Washington Luiz e do Júlio Prestes, tentando conseguir uma vaguinha no governo. Ele, tô derrotado mesmo, vou tentar algo lá no governo. E o Carlos, lá de Minas Gerais, chamou ele e falou assim: tá maluco, cara? Não foi para isso que eu te chamei. Então, a gente não pode aceitar o resultado dessas eleições. E aí ele começou a insuflar os demais para iniciar uma revolta armada no Brasil para derrubar o governo de Washington Luiz, nem deixar o Júlio Prestes assumir. E vai ser aí que vai chegar ao fim a República Velha ou a República das Oligarquias. Continuamos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, até lá.